nós, por exemplo, olharmos a caminhada de Pedro, uma figura muito relevante na palavra, na Bíblia, você vai ver que Pedro, ele viveu coisas sobrenaturais andando com Jesus. Por exemplo, Pedro, ele viu a multiplicação dos pães. Pedro, quando Jesus estava andando sobre as águas, e todos os discípulos começaram a gritar, achando que era um fantasma. Quando Jesus disse: olha, sou eu, fique tranquilo, Pedro disse: olha, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. E Jesus falou: vem. E Pedro, até determinado momento, ele anda sobre as águas. E quando ele começa a reparar na força do vento, ele começa a afundar. Mas ele andou sobre as águas. Quando você olha a segunda multiplicação, Pedro também estava ali. E ele fez parte daquele milagre. Escute, queridos, eu quero que você entenda que nós podemos ser participantes de milagres e não temos a revelação do autor do milagre. Deixa eu repetir isso novamente para você. Nós podemos ser participantes de milagre sem ter a revelação do autor do milagre. A Bíblia diz que maior do que o construtor, Hebreus diz isso, maior do que a casa que foi edificada é o construtor que edificou a casa. Por isso que a Bíblia diz que Jesus era maior que Moisés, maior que Salomão, maior que Jonas, maior que Abraão. Preste atenção, queridos, e nós temos desenvolvido o entendimento de nós manifestarmos os céus, até porque milagre para nós não é uma manifestação, é a pessoa de Jesus Cristo atuando, agindo. Quando eu falo atuando, no bom sentido da palavra, não de ator, mas ele atuando dentro daquilo que ele é. Porém, é importante, irmãos, que há em nós um anseio, um alvo, e esse alvo é termos a revelação da pessoa de Jesus Cristo, para que a nossa vida possa ser mudada, para que nós possamos viver um evangelho autêntico. E qual é o evangelho autêntico? É um evangelho de poder, é um evangelho que transforma as nossas vidas, é um evangelho que transforma a nossa casa, é um evangelho que transforma a nossa alma. E quando nós não vivermos, não temos uma revelação, nós podemos passar anos dentro da igreja, dentro de uma igreja ou de várias igrejas, ou passarmos por várias igrejas, sem nunca conhecermos o autor da vida. É claro que nós não devemos deixar de congregar, é claro que nós não podemos desistir dessa caminhada, mas nós precisamos ter anseios de conhecer o Senhor. Só que conhecer o Senhor não é uma experiência única e ponto. Conhecer o Senhor pode começar num dia, ou pode estar começando hoje, mas jamais irá terminar. Quando nós temos uma revelação de Cristo, todas as coisas se tornam secundárias. Quando eu digo secundária, no sentido de problemas, de desistências. Às vezes nós temos impressões, eu não sei se você já teve, mas eu tive e tenho, às vezes está perto de pessoas que parece que elas não têm problemas, que a vida delas parece que é mais fácil. Mas não é que as pessoas têm, que a vida dela, não é que a vida dela é mais fácil, é que elas tiveram um nível de revelação e de entendimento, que ela lida com os problemas de outra forma, de outra maneira. Quando se perguntaram para uma mulher como essa, quando foi que Deus chamou? Ela falou: não sei. Eu só sei que eu vi uma ordem na Bíblia, mas aquilo que ela viu como ordem, entrou dentro dela como chamado, e ela respondeu. Irmão, tem coisas
na nossa vida que nós não vamos saber explicar. Mas mesmo que não saibamos explicar, nós não conseguiremos mais continuar sem viver aquilo. Porque, como o cego de João 9, quando perguntaram para ele, esse homem é pecador? Ele falou, eu não sei se ele é pecador, eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. Se nós, irmãos, não tivermos uma revelação da pessoa de Jesus Cristo, tudo que nós podemos ter é uma religião, é uma vida oscilante, é uma vida circunstancial. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou mal, tem dia que eu quero, tem dia que eu não quero. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Quantos acharam? Versículo 13 em diante, vamos ler aqui. Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, feliz, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. É interessante essa passagem, eu já preguei ela aqui diversas vezes. O interessante é que Jesus faz uma pergunta: o que as pessoas estão dizendo acerca de mim? E eles começam a responder, olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, João Batista e etc. E Jesus faz uma pergunta direto. Por quê? Porque conhecer Jesus é uma coisa pessoal. Ninguém pode te ensinar a conhecê-lo. Dá para entender isso? Pastor, mas pregar a palavra não é fazer as pessoas conhecê-lo? Não. Pregar a palavra, irmãos, eu estou liberando uma palavra acerca dele, mas o Espírito pode nos revelar ele à medida que eu estou liberando a palavra. Nem todo mundo que está pregando a palavra está liberando vida. Preste atenção. E aí Pedro diz, tu és o Cristo. E Jesus diz para ele, olha, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. O que Jesus está dizendo é, você teve uma revelação, isso não veio da tua mente, não foi carne, não foi sangue, isso não veio de intelectualidade, isso não veio do tempo que você está comigo. Isso veio porque o meu Pai te revelou. Isso é muito mais do que uma informação. E o interessante, eu já disse isso outras vezes, que Jesus disse para ele, olha, eu também te digo, ou seja, Pedro, você teve uma revelação acerca de mim, eu quero dizer quem você é, porque todas as vezes que eu tenho uma revelação acerca de Cristo, eu descubro quem eu sou. Nós nunca saberemos quem nós somos, até termos uma visão, uma revelação, no nosso interior de quem Ele é. Preste atenção, nós nunca saberemos, porque para você descobrir quem você é,
você precisa encontrar a matriz. Você precisa encontrar o molde. E o molde é Cristo. O padrão é Cristo. O modelo é Cristo. O que muitos de nós temos vivido é uma caricatura, uma imagem desfigurada de quem nós somos. E isso, muitas vezes até dentro da igreja, uma imagem desfigurada, distorcida, não tem realidade. E Jesus diz para Pedro: olha Pedro, eu também te digo que tu és pedra. Ou seja, Pedro, você teve uma revelação acerca de mim, agora você vai saber quem você é. Tu és pedra. E aqui existe um trocadilho, né? Porque a palavra pedra aparece 2 vezes. Jesus está dizendo: tu és pedra, e sobre essa pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja. Ou seja, quando está falando de Pedro, eu também te digo, tu és pedra, ou seja, pedra pequena. E sobre essa pedra, no original é pedra angular, pedra grande, edificarei a minha igreja. A igreja não foi edificada sobre Pedro, a igreja foi edificada sobre Cristo. A igreja não é edificada sobre homens, porque a igreja é Cristo. No Antigo Testamento a visão era um tabernáculo, era um templo. No Novo Testamento não é um templo, não é um tabernáculo, são pessoas. No Antigo Testamento o templo era feito de pedra. No Novo Testamento o templo é feito de pessoas, como pedras que vives. Estou sendo edificados. Preste atenção. E Jesus disse: e as portas do inferno não prevalecerão. Quando eu tenho uma revelação acerca de Jesus, eu descubro quem eu sou, e o inferno não tem mais êxito sobre a minha vida. Quando eu tenho uma revelação de Cristo, eu descubro quem eu sou, e o diabo diminui. Obrigado pela sua empolgação. Quando eu tenho uma revelação acerca de Cristo, eu descubro quem eu sou, e eu descubro quem o diabo não é. E eu descubro que ele não tem poder sobre a minha vida. E eu descubro que ele não tem mais autoridade sobre a minha vida. Mas só uma revelação. Irmãos, tem gente dentro da igreja fazendo quebra de maldição. Tem gente dentro da igreja, irmão, fazendo campanha para vencer o diabo. O diabo foi vencido. O diabo foi derrotado. E eu preciso estar naquele que o venceu. Eu preciso viver naquele que o derrotou. Escute, queridos, Jesus é a nossa condição, Ele é a nossa verdade. Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Escute, quando se fala de igreja, eu preciso entender que eu sou a igreja, mas a igreja não sou eu. Dá para entender isso? Não. Eu represento a igreja, mas eu não sou a totalidade da igreja. Eu sou autoridade legal, eu sou legalmente igreja, mas a igreja não sou eu. Dá para entender isso? E ele diz: as portas do inferno não prevalecerão, não vai vencer. E outra, as portas é do inferno, não é da igreja. A igreja não deve ter porta, irmãos. Ainda que nós entendemos que a porta é Jesus, mas Ele é a porta e Ele é o caminho. Um tempo atrás eu preguei sobre a porta e o caminho. Irmãos, entraram lá no nosso canal no YouTube, mas bateram em mim por causa dessa mensagem. Porque eu falei, Jesus disse que a porta é estreita, né? A porta é estreita, e o estreito é o caminho que leva para a salvação, não é isso? E poucos são que entram por ela. E aí, quando eu preguei sobre isso, eu disse que o caminho é estreito, a porta é estreita, mas depois que eu entrei, o caminho não é mais estreito. E aí o nego me bateu por causa disso. Porque a Bíblia diz que Ele me tirou de um lago de charco, e me colocou num lugar espaçoso. Quer dizer, irmãos, a nossa mentalidade ela é tão pequena, que a gente acha que o inferno é largo, mas o céu é estreito. Não, entrar pela porta é estreito, o caminho que leva para a salvação é estreito, mas depois que eu entrei, o inferno não é maior do que os céus. O que Jesus fez
não é inferior ao que o diabo fez. Eu gostei de uma frase que o presidente americano postou essa semana. Ele é meio polêmico, né? Para mim ele é um cara com a doutrina certa, com comportamento errado. Mas ele postou uma frase muito legal essa semana. Ele falando sobre os imigrantes tentando entrar nos Estados Unidos, ele diz: até os céus tem muros de proteção de entrada. Até os céus não entra quem quer. O único lugar que entra quem quer, sem averiguação nenhuma, é o inferno. Eu falei, não é que ele está certo? Até no céu, irmãos, não entra quem quer. O lugar que não tem, irmãos, controle de entrada é o inferno, mas no céu tem. Eu achei interessante isso. Às vezes nós desenvolvemos uma mentalidade que a vida com Deus é uma vida de sofrimento, mas a vida do mundo é uma vida de prazer. Não, irmãos. Ninguém sabe o que de fato é prazer até viver em Cristo. Ninguém sabe o que é ser feliz até viver em Cristo. E como nós não encontramos esse prazer, essa felicidade, nós achamos que quem vive no mundo, desfrutando de toda essa lavagem de porco, tem prazer. Não, você não tem prazer, irmão. Isso não é prazer. Prazer, irmãos, é quando nós temos uma revelação e a nossa vida é mudada. Independente do resultado, nós começamos a viver uma vida totalmente diferente. Eu não posso desenvolver uma mentalidade que andar com Cristo é uma vida de sofrimento. Tem gente que diz assim, puxa vida, eu ainda não estou pronto para batizar. E quando é que você vai estar pronto para batizar? A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Tá, pastor, mas eu não creio. Pois é, então está condenado. Dá para entender isso, não? Irmãos, tem gente que está pensando em mudar para se batizar. Não, eu me batizo, e aí eu morri para o mundo e eu nasci novamente. Escute, Deus não te quer melhor, Deus te quer morto. Não, eu estou melhorando para Ele me aceitar. Não, irmão, isso é coisa de religião. Eu estou parando de beber para Ele me aceitar. Não, irmãos, Ele morreu por você quando você ainda era beberrão. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos prostitutos. Ele não espera que você melhore, Ele só espera que você creia que Ele assumiu o seu lugar, para que você vivesse no lugar dele. Preste atenção. Após Jesus dizer, as portas do inferno não prevalecerão, Ele diz, dar-te-ei as chaves do reino. Por que Pedro está recebendo as chaves do reino? Porque ele teve uma revelação. Quando eu recebo a revelação, irmãos, eu descubro quem eu sou. E por descobrir quem eu sou, agora eu tenho autoridade sobre a terra e sobre os céus. Escute, uma coisa é você nascer de novo, outra coisa é você viver em autoridade. Agora eu te dou a chave, por quê? Porque quem descobre quem é reconhecido nos céus. Deus não reconhece caricaturas. Deus não reconhece cópia. Deus só reconhece original. Dá para entender isso? Quando Jacó estava no val de Jaboque, o anjo perguntou para ele, como é o teu nome? Ele diz, meu nome é Jacó. Ele falou, bom, estou confundindo você com Isaú, porque até hoje tudo que você está vivendo é como Isaú. Você não pode desenvolver o que Deus tem para a sua vida enquanto você não for original. Enquanto você não assumir o que Deus tem para você, enquanto você não entender, eu sou único, eu sou única, eu sou singular, Deus tem uma obra sobre a minha vida. Tudo que eu preciso, irmãos, é de uma revelação acerca de quem Ele é, para mim descobrir quem eu sou. Você acha que Jesus não sabia quem Ele era? Jesus queria que ele soubesse quem Ele era. Jesus sabia quem Ele era, irmão, desde os 12 anos. Deus não quer que você tenha uma revelação para que Ele saiba quem é. Ele quer que você tenha uma revelação para que você descubra quem você é. Ontem eu estava em casa, ontem à tarde, e um pastor do Sul fez uma live. Ele entrou ao vivo no Instagram
e ele mandou um convite para mim: pastor Ricardo, estamos falando sobre propósito, entra na live. Eu queria que o senhor entrasse aqui e falasse para nós sobre propósito. Eu entrei na live, acho que fiquei uns 20 minutos, irmãos, gente do Brasil inteiro entrando, querendo saber o que é propósito. Falei: meu Deus, mas é uma coisa tão simples. Pastor, como é que eu descubro o meu propósito? Como é que eu descubro quem eu sou? Só quando você encontrar o fabricante é que você pode perguntar para ele: quem eu sou? Por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu estou indo? E quando nós não tivermos uma revelação, irmãos, nós somos mais uma estatística do IBGE. Nós somos mais alguém que está tentando se dar bem na vida, tentando sobreviver. Deus te chamou você para sobreviver. Ele te chamou para você ter vida, e vida em abundância. Sobrevivência é um estado vil, é um estado mesquinho. Você não está aqui para sobreviver. Pastor, é o karma. Não, você não está aqui para isso, irmãos. Nós estamos aqui para ter uma revelação de onde nós saímos e aonde nós vivemos, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Nele vivemos. Eu preciso me achar nele. Eu não posso, irmãos, pensar que a igreja de domingo é um dia que eu venho para ter uma informação para me sair melhor. Como o Leonel disse, é daquela porta para fora nós devemos manifestar aquele que nós ouvimos e conhecemos aqui e na nossa casa. Preste atenção, não é o quanto você sabe falar sobre ele, não é o quanto que você estudou sobre ele, isso faz parte, mas é muito mais do que isso. Porque a Bíblia não te aponta, a conclusão da Bíblia não é uma história, a conclusão da Bíblia é um encontro. Deixa eu repetir isso para você. A conclusão da Bíblia não é uma história, e morreram e foram felizes para sempre. Isso é romance, irmãos. E terminou o filme. Não, queridos, a Bíblia, ela é um livro que vem falando de uma pessoa, e de repente, a pessoa que era o modelo, ela se desviou, ela caiu, ela morreu. E aí Deus vai criando um plano, um caminho, para que aquela pessoa seja apresentada novamente. Abra comigo em Apocalipse. Apocalipse é o livro que aponta os finais dos tempos, se assim podemos dizer, sim ou não? Aí tem gente que diz assim: puxa vida, Apocalipse é um livro assim, pastor, misterioso. Tem monstro, tem bicho, tem a serpente, tem o dragão, tem a mulher, o dragão, tem uns negócios esquisitos, pastor. Mas não é tão assim. Você quer ver como é que ele não é tão assim? Apocalipse capítulo 1. Porque a ênfase de Apocalipse não é a besta, não é a mulher, o dragão. Não. A ênfase de Apocalipse está no versículo 1. Leia. Leia. Apocalipse capítulo 1. Versículo 1. Acharam? Revelação da besta que surgiu do mar? Não. Revelação de quem? Apocalipse é para revelar Cristo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. O que é Apocalipse? É a revelação de Jesus Cristo. Tá, se Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, eu tenho que ler Apocalipse tentando encontrar quem? Pastor, e aquele monstro, eu não sei quem é. E aquela besta, eu também não sei quem é, irmão, sei que ela é besta. Apocalipse, irmãos, tem um monte de coisas assim paradoxal. E me levou para ver a prostituta e eu vi a cidade.
Era para ver a prostituta ou a cidade? Tem hora que eu fui ver uma coisa e de repente eu vi a mulher. Eu preciso encontrar Jesus no livro de Apocalipse. É a revelação de Jesus Cristo, não é a revelação do capeta, a revelação dos monstros. Eu preciso entender, irmãos, por que Deus quer me revelar Cristo? Porque Ele quer que eu tenha medo dEle. Ele quer me revelar Cristo. Por quê, irmãos? Ele quer me revelar Cristo para que eu descubra quem eu sou. Ele quer me revelar Cristo para que você descubra quem você é. Eu preciso ter uma revelação, e essa revelação é fruto de um relacionamento. Quantas pessoas, irmãos, eu não sei se você está inserido nisso, mas quantas pessoas estão há anos, elas não queimam, elas não têm prazer, elas não têm satisfação, elas não têm o anseio pela palavra. Você não vê os olhos dela brilharem. Elas são insípidas, elas são indiferentes. Não, irmãos, quando você se encontra com Ele, de fato, nunca mais a sua vida é a mesma. Não é que você não quer, é que você não consegue. Não é que você não quer, é que você não consegue mais ser o mesmo. Pergunta para Paulo. Paulo sabe bem disso. Paulo conhecia tudo sobre a lei, foi criado aos pés de Gamaliel, era um fariseu irrepreensível segundo a lei. Mas um dia, irmãos, ele estava indo segundo a lei prender os cristãos. De repente veio uma luz do céu, brilhou, e essa luz disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? Por que Paulo, na primeira ele já diz: é o Senhor? Sabe por quê? Porque aquilo era diferente de tudo que ele já tinha experimentado. Ele sabia que aquilo não era igual. Escute, chega uma hora, por experiência, por realidade, que você sabe, algo mudou. Algo mudou, não é mais a mesma coisa. Como essa mulher que o Leonel disse: agora reconheço. E ontem, quando ela recebeu o filho, ela não reconhecia, ela não sabia? Agora reconheço que tu és profeta. Não é porque agora ele fez algo extraordinário, é porque agora os olhos dela abriu de forma extraordinária. Agora ela consegue ver. E aí nós temos Jó 42:5. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu tinha uma informação, antes eu frequentava uma igreja, antes eu tinha um cargo, um título, antes eu pregava, antes eu cantava, antes eu tocava, mas agora tudo mudou. O que é que mudou? Eu não sei, mas mudou. O cego de João 9, o que aconteceu? Ele falou: eu não sei. A primeira coisa, irmãos, que você vai aprender quando você tem uma revelação, sabe qual é a palavra que você aprende? Não sei. Irmãos, pastor, eu pensei que eu ia aprender a falar, eu sei. Não, irmãos, quem fala que sabe é teólogo. Quem lê demais fala, eu sei. Quem teve uma experiência dele que diz, eu não sei. Por quê? Porque se você estudar João 9, os fariseus estão perguntando, como foi? A religião sempre está perguntando como? E o ceguinho falava, não sei, gente. Como é que é a receita? Como é que é a fórmula? Quantos pulinhos você deu? Aonde foi que você fez a campanha? Como é o nome do homem de Deus? O nome do pastor? Ele fala, não sei. Eu só sei que eu era cego. E agora eu vejo. Aquele cego foi criado ali, irmãos. Os seus pais frequentavam ali. Mas um dia ele encontrou alguém que abriu os olhos dele. Ah, como a igreja precisa encontrar esse alguém que possa abrir os olhos.
Como nós precisamos, irmão, nos libertar de uma religião que diz: eu sei como é, a Bíblia diz isso, eu sei, sabe nada. Não sabe, irmãos. Sabe quando é que você sabe que não sabe? Sabe? E quando é que eu sei que você não sabe? É quando os problemas vêm. Aí eu sei que você não sabe que eu sei, mas eu sei que você não sabe. Irmão, por que eu sei que você não sabe e eu sei que você não sabe? Porque a sua postura é de alguém que não sabe. Quem encontrou ele, irmãos, capota, mas não breca. Quem encontrou ele, irmão, capota, mas não breca. Morre, mas não retrocede. Quem encontrou ele, irmãos, é indesistível. Quem encontrou ele diz: olha, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas eu não tenho. Quando perguntaram, quando Jesus falou: vocês não querem ir embora? Ele não falou para onde, irmãos. Ele não disse isso. Não está escrito para onde. Ele falou: para quem? Para quem iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Igreja, olhe para mim. A ideia não é que vocês venham na quarta. A ideia não é que vocês venham domingo que vem. A ideia não é ficar enchendo isso daqui porque você dependa de mim, do outro pastor. A ideia é que você venha porque eu encontrei ele. Abra comigo, irmãos, João. Espírito Santo. João capítulo 4. Aleluia. Deixa eu achar o versículo que eu quero. João 4, versículo 28 e 29. Quando a gente estava cantando: sim, eu creio em ti. Crer não é uma informação, crer é uma realidade. Essa mulher que nós vamos falar era uma religiosa, irmãos. Ela tipifica uma igreja. Olha o que ela diz em João 4, 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Que homens que ela disse, irmãos? Homens que talvez ela já tinha tido caso com ele. Ela voltou para a cidade. Aquela mulher que não tinha credibilidade nenhuma. Mas olha o versículo 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Vim, eu encontrei um homem que falou tudo acerca da minha vida. Ele falou tudo acerca de mim. Antes ela tinha uma história, antes ela sabia informação sobre adoração, adora aqui ou adora ali, mas agora ela encontrou alguém que falou tudo acerca da vida dela. Não seria esse o Cristo? Antes ela tinha uma informação, agora ela tem uma realidade. Eu encontrei alguém que eu nunca tinha encontrado. É o que nós precisamos, irmãos, encontrar. Alguém que falou coisa que nunca o pastor Ricardo falou. Eu encontrei alguém que falou coisa que nunca o Leonel me falou. Eu encontrei alguém que falou o que nunca o Luiz Hermínio me falou. Quem é ele? Não seria esse o Cristo? Porque existem coisas que homem nenhum vai te falar. Só ele. Só ele. Só ele. Você pode sair daqui nessa noite comovido com o que eu falei, mas se ele falar com você, você vai falar: nessa noite não foi o pastor Ricardo que falou, não. Tem gente que vai falar assim: pastor, eu nunca vi o senhor ser usado, não, mas hoje já foi. Deus falou comigo. Escute, chega de religião, chega de coisa morta, chega de gente morta, chega de gente engomadinho, tudo certinho. Aleluia. Você está falando que o senhor quer, você não quer certinho, não, irmãos. Eu quero gente viva.
Eu quero gente com realidade espiritual. Eu não quero um monte de auréola que eu olhe daqui e falo, nossa, que igreja santa. Ah, que mentira! Quebrou o pau com a esposa esses dias tudo. Eu não estou te falando de condenação, aí chega aqui como se fosse o Changeman. Não, irmãos, é realidade espiritual. É por isso, irmão, que nos lugares que aconteceram avivamento, quando a glória veio, alguém se levantou e disse, eu pequei. Porque você sabe o que o avivamento faz, irmãos? Ele arranca a máscara, ele arranca a religião. A maioria dos avivamentos, irmãos, gente que se levantou no meio de uma pregação, falou, quero falar. Aí o pregador falou, fala. Ele falou, olha, eu fiz isso. Porque quando você se encontra com ele, você não está preocupado com o que os outros veem. Você começa a ficar preocupado como ele está te vendo. A religião, irmãos, ela cria um panozinho para melhorar a gente. Mas o cristianismo deixa a gente nu. Porque todas as coisas, abra comigo em Hebreus capítulo 4. Ah, Jesus, eu te amo. Hebreus capítulo 4, acharam? 4, versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. A religião faz você encobrir. O cristianismo deixa você despido. Mas ele não deixa você despido para te envergonhar. É porque, irmãos, ele já sabia que você estava nu. Quem não sabia era você. Irmãos, quando Adão pecou, que ele colocou aquelas folhas de figueira, ele estava escondendo para quem? Para Deus. Era para Deus que ele estava escondendo. Deus já sabia que ele estava nu, irmãos. Quem não sabia que estava nu era ele. E a minha nudez não pode ser encoberta diante de Deus. A religião tende a encobrir, mas o cristianismo, é por isso, irmãos, quando o homem pecou, ele apareceu como? Nu. Sim ou não? Quando Jesus vai levando a cruz, como é que ele vai, irmãos? Com aquela fraldinha que colocaram nele, que a gente vê nos quadros? Ele está com aquela fraldinha? Não, irmão. Ele está nu. Sabe por quê, irmãos? Porque ali estava a minha vergonha. Porque ali estava a minha nudez. Ele estava nu, porque quem deveria, ou quem estava nu, era eu, era você. Mas quando ele morreu na cruz do Calvário, ele nos vestiu. Ele nos deu veste de alegria. Ele nos deu uma roupagem nova. Ele nos revestiu com um novo homem, criado segundo Deus. Eu não preciso mais, irmãos, ter cara de santo. Como é que é cara de santo? Eu não sei, o pessoal cria cara de santo. Já viu aqueles pregadores, irmãos, com cara de santo? Ele entona a voz. Igreja, eu gostaria de dizer para vocês nessa noite, aleluia. Ah, irmãos, é um prazer inenarrável estar aqui. Nem a mulher dele conhece quem está falando lá em cima. Será que o meu marido está possuído? Um bicho tomou conta dele? Que voz que é aquela? Preste atenção, irmãos. Deus não quer um teatro. Deus não quer alguém com aparência melhor. Deus quer alguém que Ele mesmo transforma. Ele mesmo pode dar a vida. Chega, irmãos, de religião. Chega de culpar fulano, beltrano, pastor, ciclano. Não, irmãos. Chega de culpar porque fizeram isso comigo, porque não sei o quê, porque não... Para, irmãos. Para.
É tempo de nós termos um encontro real com o Senhor. É tempo de nós pararmos de justificar. Foi meu pai, foi minha mãe, foi não sei, não foi nada. Eu não quero mais justificativa. Eu quero realidade espiritual. Sabe o que é? Deus entende. Quando foi que Ele falou com você que entende, irmão? Deus entende. Deus quer o coração. A gente vai criando coisas que não existem. Uma revelação dEle, e nós não seremos mais o mesmo. Uma revelação dEle, e nós não conseguiremos mais viver da mesma forma. Uma revelação dEle, o nosso casamento não será mais o mesmo. Uma revelação dEle, os nossos filhos não serão mais o mesmo. Não, irmãos, tudo muda. Por quê? Porque quando eu vi, porque quando eu encontrei, não tem mais como viver da mesma forma. Não tem mais, irmãos. Se nós não o encontrarmos, e Paulo falou que ele não está longe. Se nós não o encontrarmos, tudo que nós teremos é uma religião, onde entra ano e sai ano, e a gente está da mesma forma. Quando a gente cansa de um lugar, a gente vai para o outro. Quando cansa do outro, a gente vai para o outro. Fulano é culpado, não sei o quê. Ninguém reconhece meu chamado, ninguém me reconhece isso, ninguém me dá oportunidade, ninguém me dá não sei o quê, é que não sei o quê, que não sei o quê. Você não precisa de oportunidade, mas só precisa de um quarto. Só precisa de um lugar para você encontrar Jesus. Eu me lembro que há anos atrás eu pregava para o espelho, irmãos. Eu não tinha onde pregar, eu pregava para o espelho. Ficava ensaiando como falar. Quando você tem uma experiência com Ele, irmãos, tudo que você quer é Ele. Tudo que você necessita é Ele. Quando você o encontra, mudou tudo. Eu não sei o que aconteceu com a mulher samaritana, mas uma coisa eu sei: nunca mais ela arrumou outro homem. Eu não sei se ela virou pastora, missionária, mas uma coisa eu sei, ela não foi a mesma. Eu não gostaria que essa noite terminasse a gente ceando e voltando para casa. Não. Tudo que eu desejo nessa noite é que Ele se revele a você. Tudo que eu desejo nessa noite é que você saia daqui estragado. Mas eu queria sair daqui feliz, irmãos. Aqui não é lugar para você sair feliz, irmão. Aqui é lugar para você sair estragado. Tudo que eu gostaria nessa noite é que você saísse daqui dizendo: eu não tenho mais jeito, acabou para mim. Paulo disse assim: olha, eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. Eu estou nele, mas ele não serve mais para mim, eu não sirvo mais para ele. Isso é coisa de quem encontrou ele. Isso é coisa de quem teve experiência, irmãos. O mundo não serve mais, ele fica no mundo por causa de um propósito, mas o mundo não serve mais, e ele não serve mais para o mundo. Ele fica imprestável para o pecado, irmão. O diabo olha e fala assim: nem para prestar isso presta, nem para pecar isso presta. Pensa num trem. Já viu aquele cara que foi crente a vida inteira e ele tenta pecar e ele não consegue, irmão? Porque ele não leva jeito. Se ele vai dançar, irmãos, ele é todo desengonçado. Ele não presta mais para nada, ele está fora. Ele está fora do bumbo, irmãos. Não é religião, cara. É realidade. É vida. Não é uma informação. Se você me ouvir, você tem uma informação. Mas se Jesus falar através de mim, a tua vida é mudada.
Porque o que vai mudar a tua vida não é o que eu estou te falando, é o que Ele está falando com você. Não, pastor, o senhor, eu não, Ele. É que o senhor é diferenciado. Não, irmãos, é Ele que é diferenciado. É Ele. Pare de procurar a igreja onde tem gente boa, gente legal, louvor legal, palavra legal. Procure um lugar, irmãos, onde você ouça a voz dEle. Ele está falando comigo. Ele está mudando a minha história. Ele está mudando a minha vida. O que você está fazendo para mudar? Eu não estou fazendo nada. Ele está mudando, eu não sei como, mas Ele está mudando. Como é que você conseguiu parar de fazer isso? Rapaz, eu não tinha nem visto que eu tinha parado de fazer isso. Quando foi que eu parei que eu não sei? Por quê? Porque a verdade liberta. A verdade anula toda mentira. Pastor, eu não consigo parar de me prostituir. Não, irmão, você não vai conseguir nunca. Não é você que consegue, é Ele. É Ele, é Ele. O que eu faço? Não faça nada, só encontre Ele e deixe que o resto Ele faz. Simplesmente tenha coragem de dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui, ó. Não sei parar de pecar, não sei fazer isso, não sei nada, eu só sei pecar. Mas quando você encontra Ele, irmão, por favor, se coloque de pé. Se você puder não se movimentar muito agora, só se você precisar mesmo, vai. Apaga a luz para nós, Egídio. Queria que você fechasse os teus olhos, em pé, sentado, de joelho, a maneira como você se sentir mais confortável. Feche os teus olhos. Você não tem nada a ver com ninguém nesse momento. Nesse momento é só você e Ele. Feche teus olhos. Ayalabaçu. Sopra neste lugar, Espírito. Sopra, sopra, sopra. Sopra neste lugar. Sopra, sopra, sopra. Sopra a vida neste lugar. Passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti.
Deus é sobrenatural. Se eu creio, Sim, eu creio em Ti. Deus é sobrenatural. Mais uma vez, mais forte, mais forte. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Deus é sobrenatural. Sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Se eu creio, Deus é sobrenatural. Sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Aquele que há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres. Levante sua voz e diga aquele que há em seu poder. Deus que os mortos faz viver. Aquele que há de vir em seu poder. O Deus que os mortos faz viver. Sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus Vamos. sobrenatural. Feche teus olhos e declare. E declare. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus é sobrenatural. Sim, eu creio. Creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus sobrenatural. Vamos, declare. Se eu creio. Sim, eu creio. Creio em Ti. Nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti, Pai. Declare aquele. Aquele que há de vir em seu poder. Em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Em uma só voz, aquele. Aquele que há de vir. Em seu poder vai ressurgir. Aleluia, aleluia, aleluia. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de Vem logo, Pai.
logo aquele que era e há de vir. Aquele que seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. aquele. Levante sua voz e diga. Seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver, Sim, sim, eu creio, sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Aleluia. Ore em outras línguas. Vamos, libere, 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 libere. Libera! Oh! Aleluia. Ah. Eu gostaria de chamar os diáconos que vão ajudar na distribuição da ceia. Aleluia. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Deixa a luz assim, Egídio, pode deixar assim. Hoje nós vamos ceiar a luz de vela. Você pode estar aqui dizendo assim, esse povo é louco. Não, louco é o que o povo está fazendo aí fora. Nós estamos muito normal para o meu gosto. André, vem cá, por favor. Escute, deixa eu te falar, é rápido, presta atenção. A ceia não é minha. Lá na casa come quem eu quero, porque a casa lá é minha. Mas aqui é a casa do Senhor, então eu não digo quem come e quem não come. A Bíblia diz sobre o homem examinar a si mesmo. A ceia é do Senhor. Nós aconselhamos que as crianças não participem. Agora, se você entende o que é participar do corpo de Cristo e o que é participar do sangue, você vai segurar nas suas mãos, nós vamos ceiar juntos. E
Então, eu sei que a gente vai começar a cantar, você vai fechar os olhos. Eu só gostaria que você ficasse com os olhos abertos, porque o diácono está passando. Depois que você pegar o pão, você pode fechar. Amém? Nós vamos distribuir os pães e depois nós vamos orar tudo junto, ok? Ok? Enquanto isso nós vamos adorando. Mantenha os teus olhos abertos até o diácono passar, mas vai adorando ao Senhor. Eu não posso fazer nada por você, só Jesus pode fazer isso. O nosso alvo aqui é Ele. Pode distribuir, pode ir, por favor, pode distribuir, vamos lá. E Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino. Ele me deu um destino, Aleluia. uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs o anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs o anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu Me deseje dos teus pais. Queimei as carroças e afundei meus barcos nunca. Quem é que vai? Quem é que vai? Diga! E eu Deseje dos teus pais. queimei! Afundei meus barcos no mar. Ele abriu mão. Ele abriu mão de sua glória. Diga! Me conectou, sarou. Ele me curou. Ele me curou. Ele me deu um destino. Uma capa e um pouco de vinho. Pôs o anel em meu dedo e me tirou o medo. Diga! Pôs o anel em meu dedo e me novas sandálias. De quê? Os apaixonados por Jesus que querem ir, diga! E eu Deseje dos teus pais. E eu
tenho pra onde voltar. Só tenho você. Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Levante sua voz e diga pra onde eu irei. O que farei? Eu não tenho pra onde voltar. Só tenho você, Deus. Palavras de vida Pra onde? eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tenho você, Deus. Pra onde? Pra onde? O que farei? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Erga comigo o seu pão, erga comigo. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse pão a Ti, que simboliza o Teu corpo. Nós reconhecemos nessa noite que somos participantes do Teu corpo. Nós morremos juntamente contigo, Senhor. Nós somos participantes da Tua morte, Senhor. E ao ingerirmos esse pão, uma realidade espiritual possa se manifestar na nossa vida. Que a nossa identidade, que já existe, que já é real em Ti, possa se revelar a nós. Em nome de Jesus, disse: comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Olhe para mim. Eu não quero nada de você. Eu só quero que você conheça Ele. Eu não quero nada. Eu não quero que você... Aqui a gente não está vendendo nada. Eu só quero que você conheça Ele. Ele é a pessoa mais importante neste lugar. Ele não é uma memória. Ainda que nós estamos ceando e anunciando a morte dele, mas Ele é uma pessoa e Ele está no nosso meio. Ele é real. Ele está vivo. Escute, nós vamos distribuir o cálice da mesma forma. Você vai segurar, na hora que você segurar na sua mão, você pode colocar do lado e ficar à vontade, mas até chegar, você fica com os olhos abertos. Nós vamos distribuir. Em nome de Jesus, continue adorando ao Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração. Pode ir, gente, já pegaram, pode servir, pode distribuir, por favor. Abra os seus olhos para você pegar. Labaço.
ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus, aleluia, aleluia, diga, Santo, Santo, poderoso, digno, digno. Agora as mulheres vai declarar santo. Diga, mulheres, aleluia. As mulheres cantem, aleluia. Poderoso Senhor nosso Deus. Vamos, mulheres, adorem ao Senhor. Porque Vamos lá, mulheres, levante sua voz e diga aleluia. os homens declarem. Enche o seu pulmão, homens, e diga aleluia. Mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Todos juntos agora. Todos juntos, aleluia. Levante sua voz e diga. Aleluia. Sua voz, tu és santo. Declare. Santo é o Senhor Deus. Digno de louvor. Digno. Só tu és santo. Tu és Toda
Erga tuas mãos comigo aos céus, por favor. Erga tuas mãos. Jesus, a ti toda honra e toda glória. Tu és a nossa cura, Tu és a nossa salvação, Tu és a nossa vida, a nossa paz. Nós te adoramos nessa noite, nós te exaltamos nessa noite. Toda honra, toda glória, todo louvor, aplauda Ele. Aleluia. Teve alguém, queridos, eu sei que já estou um pouco atrasado. Teve alguém que queria ceiar e não pegou o pão e quer pegar, quer participar. Tem alguém, deu um sinal com a mão. Não, todos pegaram. As mesmas pessoas que pegaram o pão devem ter pego o cálice também, ok? Esse cálice é o Novo Testamento, a nova aliança. Nós somos participantes de um Novo Testamento, um novo pacto. Aleluia. A vida dele está fluindo neste lugar. Disse Jesus: tomai, esse é o meu sangue que é derramado por vós. Participe em nome de Jesus. Vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo. Alabado Espírito Santo. Teu sangue faz o surdo ouvir. Agora teu sangue cura toda dor. Feche teus olhos agora, exalta Ele. Teu sangue liberta o cativo. Teu sangue faz o surdo ouvir. Agora teu sangue quebra toda maldição. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. E agora Vamos! creio que Tu és o mesmo. ontem Hoje para sempre. e Teu sangue é o que basta pra mim. Declare teu sangue sara. Teu sangue sara os corações. Quando? Agora! Agora teu sangue me leva a perdoar. Agora teu sangue transforma minha mente. Agora teu sangue faz o morto reviver. E agora eu creio que tu és o mesmo ontem e eu creio que teu sangue é o que basta. Tu és o mesmo ontem e teu sangue é o que
sua voz, levante sua voz. Nem pecado, nem o mal. E não há nada. Nem pecado, nem o mal. Vai levantando a sua voz, vai levantando a sua voz. E não há nada que resista ao teu poder. Nem pecado, nem o mal. Livre sou. E não há nada que resista ao teu poder. Nem pecado, nem o mal. Livre sou. Novamente, declare eu. Tu és o mesmo ontem, Hoje para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Escute, eu quero saber se nessa noite tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus. Tem alguém nessa noite que quer se reconciliar com o Senhor. Se tem alguém, vem aqui à frente. Eu quero declarar, se você entrou aqui enfermo, se você entrou aqui doente, você é curado agora. Agora, nós declaramos cura. Ele é digno, Ele é santo, Ele é digno, Ele é santo, Ele é digno, Ele é santo. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. E não há nada, e não há nada que resista ao teu poder. Nem pecado, nem o mal, livre sou. Teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Aleluia, glória a Deus. Leonel, faz essa oração. Você que está ajoelhado, pode colocar de pé um pouquinho. O pastor Leonel vai fazer uma oração com vocês, por favor. Coloque de pé.
Faça confissão com ele, Leonel, por favor. Dê uma volta em torno do Leonel, pode dar uma volta. Você continue adorando, orando. Estenda sua mão para cá, vamos orar por eles. Declare a vida do Espírito Santo fluindo na vida deles a partir de hoje. Ore por eles, ore por eles, ore por eles. Espírito Santo, eles reconheceram Jesus, que a vida deles sejam transformadas a partir de agora. Um novo tempo, uma nova vida, um novo entendimento, uma vida transformada pelo poder de Jesus Cristo. Nunca mais eles serão os mesmos. Eles são curados, eles são libertos, eles são salvos pelo poder de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor. Eles, olha lá, ó, ali, ó. Vem cá um pouquinho, vem cá rapidinho. Aqui, ó, Marcos, caminha eles aqui, ó. Aquela moça ali que tá dando com a mão, vai lá rapidinho, por favor. Vai lá, segue aquela moça lá. Sheila, dá um sinal aí com a mão. Isso, vai lá rapidinho, gente. Amém. Isso, tem um aí no lar.